primeira pergunta que eu fiz para ele, não me esqueço, assim, Arnaldo, responde uma coisa para mim, porque eu já abri um livro que tem aí tantas vezes, já li 300, 400 vezes, mas tem um assunto que me incomoda. O Chico foi Kardec, ele olhou para mim e falou assim, já vi que eu vou ter muito trabalho com você. Como que você quer que uma dama seja um cavaleiro nobre, um educador, um homem racional? Aí eu vou te contar uma história. Aí ele me levou para a Espanha. Me colocou numa época, mas na verdade ele estava tratando de outra época e eu vim descobrir isso muito tempo depois. Era um enigma. De uma história verdadeira, porém, ele relocou-a. Ele posicionou no século XIX, mas ela ocorreu no século XVII para o XVIII. Mas ele me apresentou uma dama da corte espanhola, da corte francesa, enfim. Ele teve paciência, ele perdeu a paciência, mas ele me deu um curso aprofundado de história, porque ele não tinha didática. Ele me contava uma história, daqui a pouco ele me contava outra história, ele falava de um autor, ele tocava num livro e eu ficava numa ciranda maluca, sem entender absolutamente nada do que ele estava fazendo. Aí ele falava assim, cabeça dura, hein? Leia tal livro. Depois que você lê, você volta. Leia tal livro. Na sequência, você leia outro livro. E assim, ele foi me incentivando e um filme foi passando na minha vida. Esse retrato do Wallace é muito sugestivo. Quando eu recebi, muito obrigado pela confiança, eu falei assim, meu Deus, foi tudo isso que eu vivi, um grande filme, um filme da história da humanidade, da história de indivíduos, de amigos, de família. Foi isso que o Arnaldo me mostrou. E o processo começou, nós fomos anotando. Eu estou contando um pouco da história de Chico, Diálogos e Recordações, e eu vou apresentar aqui no estúdio para vocês o Chico, Diálogos e Recordações, mas está junto o meu outro livro, que é o Chico Xavier, do Calvário à Redenção, que é uma história belíssima, é uma homenagem que foi feita para a família do Chico, a história da Maria da Conceição, irmã do Chico. Enfim, vou aproveitar para fazer o comercial, que eu não tenho... Só fazer um parênteses, ô Carlos Alberto, aí é aqui do Clarim esse livro, Chico, Diálogos e Recordações, né? Quem quiser está aqui facinho para adquirir o livro aqui, saber muitas histórias, né? Em detalhes, né? Eu tenho esse livro, é muito bom, realmente. Isso aí. Muita informação, né? Pois é. Então, tá vendo que essas pontes são importantes? A sua intervenção, ela dá um norte. Porque nós começamos a construir o Chico Diálogos e foi uma obra que se tornou, para mim, um curso, o aprendiz. Quem cresceu muito fui eu. Porque o Arnaldo, ele foi se soltando, ele foi confiando. E, inclusive, eu já contei isso diversas vezes, e eu acho que vale trazer para vocês. Porque quando o livro foi publicado, no dia 24 de junho do ano de 2006, pela União Espírita Mineira, uma festividade, foi aniversário da União, a casa superlotada. Muitos anos depois chegou o vídeo, eu fui presenteado, eu chorei. Porque na época não tinha essa história de ficar retrato aqui, filme ali. Mas tinha o trabalhador da União, da Comunicação, que gravou, jogou numa gaveta,
um dia está remexendo nos alfarrábios, 10 anos depois achou um DVD, me ligou. Meu Deus! E ele não sabia que estava completando 10 anos e que eu estava inspirado a mexer nos alfarrábios. Por quê? Eu tenho muito documento, eu tenho muito material que não veio a lume ainda. E, não sei, inspiradamente, porque cargas d'água, de vez em quando acontece isso com a gente que mexe, que trabalha com pesquisa, né? Do nada alguém toca no assunto, um filme, um telefonema, uma imagem, você fala assim, pô, vou ali. Aí quando você abre uma porta, aí deságua aquela quantidade de assuntos, e aí você observa que a espiritualidade está propondo lidar com a temática. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu gosto de compartilhar esses bastidores, principalmente para a galera que está chegando, para o pessoal que está estudando Espiritismo aí agora. Tudo que nós tratamos dentro de um contexto espírita é um diálogo entre dimensões. Então eu estava dizendo para vocês que o Arnaldo me incentivou a um curso aprofundado de história, mas mediante a formatação de um trabalho, a escrita, isso mexe, você avoca. Eu vou usar um termo cunhado pelo Jung, sincronicidade. Penso, logo existo, somos co-criadores, o pensamento atrai, a natureza te devolve tudo que é seu e tira o que não é seu. Ponto, filosoficamente. Então vocês imaginem o Arnaldo me contando histórias do Wallace Rodrigues Leal, que foi um grande amigo. E nós estamos reunidos em torno do nome do Wallace. Eu não tinha, sinceramente, eu não tinha nem noção quem que era o Wallace Rodrigues Leal. Eu nasci nos anos 60. O Wallace nasceu em 1924, Arnaldo 1922, o Divaldo, salvo engano, 27, 28, o Clóvis foi naquele período. Foi uma safra, foi uma nave que estacionou com gente de muita qualidade. Eles eram contemporâneos, eles foram se reencontrando jovens. O Chico era 10 anos mais velho do que o Arnaldo. Mas a gente sabe, né, que quando a gente é novo, 3 anos faz diferença, mas depois que a gente envelhece, o que é 10 anos? Mas observe, porque eles não eram santos, eles eram trabalhadores. Eles eram enviados para cumprir uma tarefa. Eles lidavam com as questões pessoais, seus dramas, seus conflitos. Eles estavam se habilitando, eles estavam evoluindo. E observem o contexto de influências recíprocas, da interdependência que o Emmanuel apregou aí no Pensamento e Vida. Vivemos num mundo de interdependência e repercussão. Imagine você colocar tanta gente boa na mesma nave e se reencontrando em determinados períodos, num recorte histórico, em que o planeta estava sendo preparado para viver o que nunca os homens imaginaram que aconteceria, que foi inclusive profetizado por Jesus em nível moral, e que Kardec esquadrinhou de uma forma exuberante a transição. Mas vocês lembram quando o Emmanuel escreveu que o século XX representaria os últimos ais do Apocalipse? Os últimos ais, está no livro A Caminho da Luz, e que haveria uma grande ceifa. Desculpem, eu estou fazendo um adendo, porque eu estou sentindo aqui que o clima está favorável para a espiritualidade atuar. E se não aproveitar nada,
Eu estou aqui nessa estação Pedro Leopoldo sem problema nenhum, de onde eu vim eu volto. Mas eu quero dizer o seguinte, o Arnaldo, certa feita, virou para mim e falou assim, preste atenção no livro Mensageiros, uma palestra que está esculpida lá, André Luiz traduziu. O que está acontecendo no planeta? E está escrito assim, que milhões, centenas de milhões de espíritos enfermos e rebeldes estavam sendo trazidos para a reencarnação. Bom, vide a época, era os anos 40, os anos 50. Centenas de milhões de espíritos enfermos e rebeldes sendo trazidos para a Terra. É lógico que eles não vieram no mesmo trem. Eles vão chegando gradativamente. Mas junto deles, uma minoria, porque Jesus trabalha com uma equação diferente, não é numérica, não é quantificada, é qualificada. Com 12 ele revoluciona o mundo, moralmente. Não a revolução aí da turma, é moralmente, com 12. Esse grupo que nós estamos nos referindo, certa feita o Chico dissera, ele deu até um número, que eu não tenho dúvida, que é simbólico, porque o Chico não tinha o saber total, ele sabia em parte, ele não tinha todas as informações, uma vez que Emmanuel era sábio, ele lidava com os próprios limites do seu pupilo, porque Emmanuel também não sabia tudo. A sabedoria vem do alto. Então é gradação, é de acordo com a condição espiritual. Mas o certo é que esse grupo, eles vieram para fazer uma tarefa muito especial. Então vamos pensar nesse grupo chegando. O Chico, certa feita, falou do número de 70, que era uma família que tinha aportado por aqui alguns séculos antes de Jesus. Nós sabemos que Chico, Emmanuel, eles viveram nos tempos da Lemúria, na Atlântida. Certo? Para vocês terem uma ideia, o Arnaldo nos contou que das memórias do Chico, o que foi possível recuar, salvo engano, foi em torno de 5.000 anos. Ele não deu conta de mais. Num período que eles viveram na Índia, lá nas tradições, imagine, 5.000 anos atrás. Então não importa quando eles chegaram, mas eles chegaram sobre o símbolo da cruz. Então eu estou dizendo isso porque eu fui treinado para ler símbolos e estudando a vida e a obra de Emmanuel e Chico Xavier, através do que Arnaldo revelou, e na verdade o Arnaldo também foi instrumento para que eu entrasse em territórios inimagináveis. Por que o Chico, na primeira aparição de Emmanuel, antes que ele identificasse o sacerdote, ou melhor, não foi o sacerdote. A primeira vez ele viu o sacerdote. Depois ele vai se expressar com uma figura de um senador, certo? Antes dele ver o sacerdote, ele viu uma cruz luminosa. A gente precisa de refletir. Por que a cruz? Então, se eu for refletir em nível externo, histórico, Jesus os recebeu sobre a misericórdia para que eles pudessem se redirecionarem
e se comprometerem com a causa crística. Mas se a gente fizer um esforço, pode ser que a gente encontre muito mais elementos. O certo é que a própria descrição do grupo, a apresentação, os movimentos, a participação no cenário histórico de todos eles, de alguma forma sempre gravitou em torno do Evangelho, do cristianismo.